Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, teu caminhar, por onde você estiver, no trabalho, fazendo exercício, caminhando, andando, no ônibus, no trânsito, que a paz do Senhor seja contigo, a paz que excede todo entendimento, que você possa desde já convidar Jesus para toda a embarcação na tua vida. Não adianta usar aquele jargão e dizer que Deus sabe de todas as coisas, porque isso está escrito, Ele sabe que Deus está em todos os lugares, isso está escrito, Ele está, Ele é onipotente, mas para Ele estar se movimentando na tua vida, você tem que clamar, você tem que chamar pelo nome dEle. Se achegar-vos a Deus e Ele chegará até vós. Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entro e passo tudo contigo. Aleluia. Então que você possa, desde o primeiro momento que você acordou e até agora, onde você estiver, buscar a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo na tua vida e na tua embarcação, para que seja um dia conduzido por Deus, verdadeiramente com as coisas da tua vida no controle da mão de Deus. Deus está no controle de tudo, é uma coisa, Ele está no controle da tua vida, é outra. Você tem que passar o controle para Ele. Amém? Provérbio 16:3, pessoas que correm muito atrás de sucesso, alcançar isso, aquilo, né? Enfim, não é ruim você ter metas a alcançar, não é ruim você ser estabilizado em algumas áreas. Provérbio 16:3 vai nos deixar claro sobre isso. Consagre tudo ao Senhor. O que é consagrar tudo? Tudo que for fazer, eu apresento a Deus. E a palavra fala que nossos planos, o que a gente apresentar a Deus, consagrar a Deus, serão bem estabelecidos aqui na terra. Amém? Então frisa o momento do qual o Senhor permite o teu levantar, o teu acordar. Não tem nada maior do que o despertar de Deus em uma vida que acordou hoje. Em uma vida. Eu não estou falando sobre crente, sobre católico, sobre religião. Não, sobre uma vida que foi despertada hoje. Ela é abençoada por Deus. A vida dela, porque a vida dela está na mão de Deus. Mas a pessoa faz isso, você não sabe o que ela faz, eu não quero saber, mas a vida dela eu sei quem é o dono. Eu sei quem é o autor. E se ele colocar ou ela a vida dela na mão de Deus, vai ter resultado. Agora as práticas de uma vida que recebe mais um milagre divino ao acordar, mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance de poder estar aqui, de se aproximar do Senhor, para que as impurezas, as injustiças, as coisas impuras vá se afastando e vai saindo, vai caindo por terra, a oportunidade é dela. Se ela decidir fazer isso, amém. Se ela decidir continuar sujo, em Apocalipse fala que nesses últimos tempos que estamos vivendo, fala que o sujo continuará mais sujo ainda, e o puro, o justo, continuará buscando cada vez mais a justiça em Deus, a viver da palavra de Deus. Então reconheça, engrandeça e viva embaixo da palavra do Senhor, porque é ela que nos colocou de pé. É através da palavra de Deus, em nome de Jesus, que hoje estamos aqui, através da bondade, da misericórdia. Ninguém acordou porque quis, ninguém acordou porque sabia que tinha que acordar. A bondade e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Chama Jesus para o teu barco. Não queira resolver as coisas do teu jeito, no teu entendimento falho, raso e imperfeito. Busque a sabedoria divina no Senhor. Busque no Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia, descansa, que do mais Ele fará. Sabe o que é o confiar e descansar? Continuar marchando no caminho do Senhor, não negando o nome do Senhor, e procurar obedecer o Senhor em tudo, independente de qual for a situação ou o momento que estiver passando, para que do mais Ele possa fazer, mediante a tua fé e a tua entrega. Não se enfureça ou não perca a bênção por coisinhas poucas que o diabo está usando para te desconcentrar do caminho do Senhor. Entenda que a guerra não é sobre pessoas, sobre carne, sobre parentes, sobre amigos, sobre irmãos. Não é a guerra contra sangue nem contra carne, é sim sobre a potestade, as hostes espirituais do mundo maligno. Aleluia, tenha isso convicto na tua mente, na tua visão espiritual, que a guerra não é sobre pessoas, é sobre o que está por trás, é sobre às vezes o que está ali com uma brecha, uma abertura na vida daquela pessoa, e o diabo está usando ela para te tirar da paz. Então, ao invés de você guerrilhar, perder a razão, ficar no mesmo nível de voz, de baixaria, se igualando e caindo na isca que o diabo vem te lançando, ora ao Senhor e repreenda todo o mal que está causando através da vida daquela pessoa. Ora a Deus por libertação, ora a Deus para que Deus abra os olhos de vidas que não estão enxergando, ora a Deus para que Ele prepare um momento para você se achegar naquela pessoa com a presença do Espírito Santo, para que você fale em espírito e não em coração, não em emoção. Aleluia, há poder no nome de Jesus.
Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Uma mensagem do céu que o papai me confiou aqui já no Salmo 15. Aleluia. Eu quero ler o Salmo 15 e depois vou testificar o tema que o Senhor me colocou em cima desse Salmo 15. Amém? Existem princípios e alguns requisitos, né, para a gente agradar a Deus. Qual que é? Fazendo a vontade dele. Em Mateus, capítulo 7, no 21, Jesus vai falar que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Parece ser simples, né? Mas você tem feito a vontade de Deus? Você acha que o teu caminhar até no dia de hoje, nesse momento, tem Deus se com prazo, né? Se compadecido de situações que você realmente se arrepende quando faz, que é ruim aos olhos de Deus? Você acha que Deus tem se compadecido do teu arrependimento? Você tem sentido a reverência e o tremor de coisas que não é do agrado de Deus e tem se arrependido e pedido misericórdia para Deus? Você tem sido um canal de bênção aqui na terra, levando a palavra de Deus ou a presença de Deus que você fala que você vive? Você acha que os seus passos até hoje têm agradado ao Senhor? Não tem como falar que tem agradado a Deus em tudo, mas eu estou falando aqui de você se esforçar e continuar caminhando e fazendo o que agrada a Deus. É simples. A gente tem a consciência, a gente tem a inteligência que Deus nos deu. Você acha que até hoje, coisas que você já deveria ter arrependido e pedido para Deus te ajudar a caminhar em cima disso, para não voltar a repetir as mesmas coisas, você tem feito isso? A palavra do Senhor diz que aquele que confessa diante do Senhor o que fez ou o que está fazendo, alcançará misericórdia. Deus o perdoará e dará mais uma oportunidade. Deus é misericordioso. Mas estamos fazendo isso? Estamos sentindo tristeza de fazer coisas que não é do agrado do Pai e nos arrependemos para que o Senhor nos renove e continuemos marchando? Ou às vezes estamos acumulando feridas, falta de perdão, rancor, coisas que fizeram a gente fecha o braço e não dá o braço a torcer? Qual das partes está sendo mais movimentada, né, na tua vida? A parte da misericórdia, reconhecer, né, e pedir perdão diante de Deus, ou você vem camuflando, achando que com o tempo passa? Na verdade não passa. Na verdade estraga você deixar isso com o tempo e não reconhecer que precisa da tua declaração com a tua boca, confessando com o teu coração. Sobre o que for, você sabemos áreas que têm que ser mais mexida em nossa vida. Passamos por uma construção até que o Senhor venha, mas tem áreas que tem que ser mais ali tocada pelo mestre de obra, pelo construtor, pelo Senhor dos Senhores. E essas áreas, pessoas às vezes estão camuflando e passando um pano e achando que com o tempo passa. Com o tempo não passa, com o tempo estraga. Se você não lançar aos pés do Senhor tudo que te aflige, tudo que você tem dificuldade de fazer, lançar aos pés dele, não tem como ele resolver. 1 Pedro 5, 7, lança sobre ele todas as vossas súplicas, vossas ansiedades, o que te prende, o que te atrapalha, lança sobre os pés de Jesus, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Então, além de sabermos, ouvirmos, guardarmos, o principal é praticarmos. Aleluia! Sejamos um cristão praticante. Amém? Salmo 15 falou muito disso. O Senhor no meu coração me ministrou muito sobre uma vida diante aos olhos do Senhor, fazendo o que é bom aos olhos dele. Mostra alguns requisitos de um varão ou de uma varoa no caminho da santidade do Senhor Jesus Cristo. Ninguém é perfeito. Quando eu falo de santidade, é santo, é aquele que foi separado para viver uma vida com Deus. Quando você alcança um encontro com Jesus, é convencido pelo Espírito Santo, você passa a ser o santo de Deus, porque foi separado para viver uma vida com Deus nesse mundo louco. Mas você é separado, você tem a marca, você é selado com o sangue de Jesus através do Espírito Santo. Amém? Salmo 15, aleluia. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ponto de interrogação. Senhor, salmista Davi, quem que habitará no teu santuário, no teu templo, na tua presença? Quem habitará? Quem será esses que habitará diante do teu santuário, do teu templo? Ou seja, quem são os seus? Quem vai poder permanecer? Qual que os princípios? O que tem que fazer? Quem são esses que habitará dentro do teu tabernáculo? Interrogação. Quem morará ao teu santo monte? Primeiro falo do tabernáculo, santuário aqui na terra. Quem são os que vão caminhar em Cristo Jesus? Quem são esses? Os que morreram espiritualmente para a vida mundana e nasceram em Cristo e vivem hoje no corpo de Cristo. Aleluia. E depois ele fala, quem morará no teu santo monte? Aí é o céu.
Aí a morada eterna. Primeiro fala da parte da terra, da gente viver em comunhão com o Senhor, né, vários membros formando um corpo do qual Cristo é o cabeça. Depois ele fala: quem morará no teu santo monte? Quem habitará o santo do santo? Quem descansará nos deleites nos teus braços, no teu santo monte, no céu? Aleluia. Quem são esses? Quais são os requisitos que o Senhor pede? Né? O que o Senhor nos ensina para que possamos estar na direção desse santo monte, né? Sião, Nova Jerusalém, aleluia, né? Céus, glória, ruas de ouro, onde não haverá mais tristeza. Suporta, varão, suporta, varoa. Deus é contigo, Ele será conosco até a consumação dos séculos, até os últimos dias da nossa vida. Busca sempre ser fortalecido na graça de Deus. Ela é viva e eficaz, ela se renova. Basta a gente clamar e pedir para que o Senhor derrama sobre nós, nos dando um espírito avivado através do Espírito Santo. Amém? Versículo 2, aquele que... Primeiro ele pergunta, quem que habitará? Quem fará parte? Quem alcançará o céu? Aí versículo 2, aquele que anda sinceramente e pratica justiça. Aquele que anda sinceramente e pratica justiça. Aquele que anda retamente na retidão da tua palavra e vive a tua verdade. E fala a verdade ao seu coração. Aleluia. Aquele que anda sinceramente, pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Coração puro, limpo, sem mágoa, sendo limpado dia após dia, né? Não deixando nada guardar, não indo dormir com nada que afligiu durante o dia inteiro, liberando ao Senhor e liberando perdão e limpando e purificando. Aleluia. Aquele que não difama com a sua língua. A língua é venenosa, de uma só boca procede vida e morte, procede bênção e maldição. Se você não guardar a tua língua no Senhor Jesus, se você não guardar a tua vida no Senhor Jesus, você vai proferir algo que às vezes pode te ferir, pode te matar espiritualmente e você não perceber. Guarde a sua língua e preserve a tua alma. Provérbios vai falar muito disso. Tiago também vai falar no capítulo 2 também sobre a língua. É uma fagulha, ela lançada de forma errada causa um alvoroço, um fogo no monte de mato seco. Né? Uma fagulhinha no mato seco, vira um fogaréu. Então a gente tem que ter sempre o controle, o autodomínio do Espírito Santo sendo exercido em nós para que não falamos coisas que vai causar transtorno, morte espiritualmente e contenda, né? Então a gente tem que ser vigilante em tudo. Então aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, requisito para morar no céu e para estar diante do Senhor aqui nessa terra. Nem aceita nenhum opróbrio, não aceita nenhuma calúnia, nenhuma injustiça, nenhuma fala ao contrário contra o seu próximo. As pessoas têm mania de falar de pessoas quando não estão na presença de pessoas e falam mal. Isso é um requisito da parte do Senhor, dos que não entrarão no reino de Deus, dos que não permanecerão no corpo de Cristo. Aquele que fala mal do seu próximo e aquele que não aceita opróbrio contra o seu próximo. Os que rejeitar isso, né? Quando vir uma semeação de contenda, se você brecar ela ali e não deixar aquilo seguir, glórias a Deus. Porque não vamos ser impedidos de vir essas coisas até nós, de pessoas falando mal de outras pessoas, mas vai ver como a gente vai reagir. Como você tem reagido diante disso? Como você tem reagido diante dessas rodinhas? Primeiro, o salmista fala que aquele que não difama com a sua língua, aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade, aquele que não fala mal contra o seu irmão, é todos os requisitos para ficar na presença do Senhor aqui e depois alcançar a morada eterna. Aleluia. Há cujos olhos o reprobam e é desprezado, mas honram os que temem o Senhor. Quando vê algo que é ruim aos olhos de Deus, ele não apoia, ele reprova, ele exorta. Ele prega a palavra de justiça no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é sobre julgar, é sobre exortar no Senhor. Acusa os olhos, o reprobam, é desprezado, mas honra o que teme o Senhor. Se os meus olhos vê coisas que não é bom aos olhos de Deus, eu reprovo em nome de Jesus, mediante a reverência no Deus da nossa vida, no Deus da nossa salvação. Não podemos fazer vista grossa e nem passar pano em coisas que é pecado aos olhos de Deus, de coisa que é ruim aos olhos de Deus, senão vamos estar sendo conivente. Vigia e ora. Se Deus te colocou em lugares que às vezes está acontecendo coisas que não é do agrado dele, Ele quer te usar como uma ferramenta nesse ambiente para você só pregar a palavra dele, só falar que Jesus ama, Jesus cura, Jesus é amor, Jesus é a justiça também. Amém? Aquilo que semear também colherá. Aleluia. E é sobre isso um pouquinho que eu queria falar, né, desses requisitos de uma vida fazendo a vontade de Deus aqui na terra. O Senhor me deu um tema: a nossa morada eterna envolve o nosso caminho no Senhor Jesus Cristo.
A nossa morada no céu envolve nosso caminho na terra com Jesus. Sim. Como eu quero o céu, sendo que eu nem vivo com o dono do céu aqui na terra? Como você acha que já tem o céu se você não reconhece o dono do céu aqui na terra? Você não reconhece tudo que o dono do céu, Deus Pai, fez enviando o Filho para salvar a tua vida, e você não faz jus, nem reverência, nem se importa com isso. A sua salvação está em jogo, sua salvação está em risco. Existe uma guerra sobre a nossa alma. Temos o inimigo da nossa alma, que é o diabo, que o tempo todo ele tenta sedar pessoas, distraindo do caminho da cruz. Por que o caminho da cruz? Porque é na cruz que há a libertação, é na cruz que a velha criatura é aniquilada. Na cruz existe morte, porém existiu a vida. A vida e a vida eterna venceu a morte, venceu o pecado na cruz. Então, se você não tiver um encontro diante da cruz, deixar todo o peso, todo o jugo, né? toda a carnalidade nesse encontro com Jesus na cruz, não tem como você estar sobre a vontade do Senhor. Se você não sente uma reverência, não se sente mal de fazer coisas que você sabe que é mal às olhos de Deus, sente mal, fala assim, não se entristece, né? Não tem nenhuma reação, você está morto espiritualmente, mas calma, não é o fim. Se Deus está te acordando, Ele está te esperando. Esperando o quê? Alargar tudo de novo e viver o que você já viveu. Tem gente que já viveu, pisou no santo do santo e está andando em trevas e não está nem percebendo. Ah, mas eu nunca vim para Jesus, mas volta para Ele, você saiu do Pai, você é criatura, você saiu do Criador. Aleluia. Todos os dias que pessoas, vidas acordarem aqui e não estiverem no caminho de Jesus, é Deus esperando. Ele é longânimo. Ele anseia de que todos sejam salvos. Ele anseia de que todos cheguem ao arrependimento, para que nenhum dos seus se perca. Aleluia. Então, cada dia que você acordar e não estiver vivendo uma vida em Cristo, é Deus te dando mais uma oportunidade do quê? De ficar rico, de ganhar isso, de fazer... Não, de aceitar Jesus no seu coração. De receber Jesus como o único Salvador da tua alma. É o único motivo para Deus começar algo na tua vida. Às vezes você pensa que até esse momento agora, por você ter algumas coisas terrenas, né, que são palpáveis, você acha que está vivendo o propósito de Deus. Mas eu preciso te falar, o propósito de Deus você passa a viver quando você morre para o seu eu. Como que eu morro para o meu eu? Quando eu recebo de Deus o que Ele fez por mim na cruz, quando eu recebo o Filho na minha vida, quando eu recebo Jesus e passo a viver em nome de Jesus. Então, quando o seu eu é aniquilado, quando o que você acha que é certo é aniquilado, você passa a viver sobre o que está escrito, aí as coisas de Deus começam a fluir na tua vida e você passa a viver o propósito. Mas eu já estou com 30, 40, 50, 60... Não existe tempo para o Senhor trabalhar na tua vida, o tempo é dele. Há um tempo determinado abaixo do céu para todas as coisas. Às vezes você deve estar pensando que já fez tantas coisas, tanto isso, tanto aquilo. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados. Não tem o que Ele não perdoa. Existe a blasfêmia do Espírito Santo, que é imperdoável. Aleluia, é verdade. Mas se você não veio para Jesus ainda, e você deixa o diabo te oprimir com coisas que você vem fazendo até hoje, eu preciso te falar que há perdão para a tua vida, há salvação para a tua alma, desde que você se arrepende, desde que você se constrange a tal ponto de enxergar que a vida que você leva até hoje fora dos caminhos de Jesus é uma vida jogada fora. Vida da sua parte, tá? Não estou falando de família, da tua parte, com o destino final da tua alma. Que a palavra do Senhor fala em Salmo 127 que se o Senhor não trabalha numa caminhada, numa corrida, numa construção, em vão são os que trabalham. Se Deus não está na tua caminhada, nessa obra, você não tem feito o que agrada a Ele. Não estou falando de você falar, Deus abençoe, agradeço, Pai, esteja comigo nisso. Não, estou falando de você obedecer. Estou falando de você fazer o que agrada ao céu. Todo mundo agradece, todo mundo coloca Deus na frente, mas não faz o que Ele quer. Então é sobre renúncia. Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E mais um pouquinho para frente, ele fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você às vezes estar bem aqui, terrenamente, mas no céu o teu nome ainda não está lá? É forte, é Bíblia, se você crê na Bíblia. Então recebe essa palavra em nome de Jesus e se atente com os teus caminhos no Senhor. Amém? A nossa moral